Senhor, para nossos irmãos, nossos amigos. Gostaria de, nessa oportunidade, estar falando sobre a vinda de Jesus, ou mais especificamente, né, a volta de Jesus. Né? Jesus, nós sabemos que ele já veio, né, realizou seus milagres e voltou para o céu e prometeu voltar. Né? Então, eu gostaria de estar falando sobre essa volta de Jesus, né, para buscar a sua igreja. E essa volta de Jesus, quer dizer, ela é muito discutida, muito falada, também, por que não dizer, até negligenciadas por muitos, né? Muitos que já não estão acreditando mais na volta de Jesus. Mas nós que somos servos do Senhor, nós acreditamos na volta de Jesus. E essa volta de Jesus, ela acontecerá, né, segundo a concepção, né, de boa parte dos servos de Deus, ela acontecerá em duas etapas. Duas etapas. Primeira etapa, ele virá até as nuvens. Na segunda etapa, ele terá o seu retorno até a terra. Mas isso é muito discutido, né? Muitos não acreditam nessas duas etapas ou duas fases da volta de Jesus. Então, eles argumentam que muitos até falam que não existe nenhuma base bíblica para isso aí, né? Apresentam alguns argumentos que às vezes chega até a convencer a muitos. Mas a gente que já tem alguns conhecimentos bíblicos, né? Vem assim, presenciando alguns estudos e fazendo estudo também, então a gente chega à conclusão que esse retorno de Jesus terá duas etapas. É importante falar também, né, principalmente aqueles que defendem uma única etapa, normalmente eles são aqueles que defendem o chamado pós-tribulacionista. Inclusive, existem três movimentos. Existe o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Quer dizer, o que um e outro defendem, né? O pré-tribulacionista, eles defendem que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Já o movimento mid-tribulacionista, uma tribulação ela terá uma duração de 7 anos, e os 3 anos e meio finais serão os piores, os 3 anos e meio primeiros serão assim mais brandos. Então, muitos defendem que a igreja passará por essa metade da grande tribulação, que ela passará 3 anos e meio e não depois será tirada. Já os partidários que defendem o pós-tribulacionista acham que a igreja passará por toda a tribulação, aí depois sim ela vai se salvar. Mas nós, por exemplo, nós acreditamos, né? Nós defendemos o pré-tribulacionista, ou seja, a igreja ela não passará pela grande tribulação. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo, não, a Epístola aos Tessalonicenses, pelo menos em duas oportunidades ele usa a expressão não quero que sejais ignorante, né? Uma vez falando sobre ignorar os dons espirituais e depois sobre a vinda de Jesus. Então ele diz, né, nós não precederemos os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Então, a primeira fase da volta de Jesus, Jesus virá até as nuvens, arrebatará a igreja, né? Nós encontraremos o Senhor nos ares. Esse arrebatamento, o arrebatamento significa tirar com força, é uma rapidez impressionante, quer dizer, não abrir e piscar de olhos, não. Parece que essa palavra ela vem do átomo. O átomo é
aquela parte indivisível. As pessoas pegavam a barra de ferro e dividindo ela ao meio até ela se tornar indivisível. Aí dava o nome de átomo, aquela parte que já não consegue mais dividi-la. Então, dada a rapidez, quer dizer, não abrir e fechar de olhos, o arrebatamento da igreja, quer dizer, nós subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Então, Jesus virá até as nuvens para arrebatar a sua igreja. Eu fiz aqui alguns apontamentos aqui, né? A gente está falando a respeito disso, de sair, né? Então, Jesus virá até as nuvens, somente os salvos o verão, né? Somente os salvos participarão desse arrebatamento. É não abrir e fechar de olhos. A base bíblica é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, e alguns segmentos. Outra coisa também, né? A Bíblia diz que nós não fomos destinados para a ira, mas sim para a aquisição de salvação, né? Então, o Senhor, com certeza, Ele irá libertar a igreja, tirar a igreja antes da grande tribulação. Né? Outro versículo também muito defendido por os que defendem esse arrebatamento da igreja, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra, eu o livrarei da hora da tentação que virá para todo mundo. Outros aspectos também que a gente observa, né? O livro de Apocalipse, que é um livro que, embora muitos advogam que já teve o seu cumprimento, mas a grande parte do livro de Apocalipse irá se cumprir durante a grande tribulação. A gente vê, né, a menção da igreja, capítulo 2, capítulo 3, depois já não se menciona mais a igreja, que é exatamente durante o período da grande tribulação. Isso é mais uma defesa também, que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Nós não vemos nenhuma menção na Bíblia advertindo os crentes sobre o que eles deveriam fazer durante a grande tribulação. A gente não vê nada disso, a gente vê menção assim referente aos judeus. Nós temos que entender, né, que existe basicamente três classes de povos: existem os gentios, existem os judeus e existe a igreja. Então, tem coisa que é para os judeus, não é para a igreja. Então, a igreja, com certeza, ela será tirada antes da grande tribulação. Né? O Senhor não nos destinou para a ira, mas sim para a salvação. A gente observa, né, que a Bíblia fala, né, quando Deus, por exemplo, derramou a sua ira sobre a face da terra, naquela destruição dos ímpios pelo dilúvio. Primeiro, salvou Noé com a sua família. Depois também, quando Deus derramou fogo sobre aquelas cidades, Sodoma e Gomorra e outras cidades também, Deus enviou anjos para tirar Ló com sua família, embora a esposa dele olhou para trás se perdendo. E nós temos até uma recomendação de Jesus, falou assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A pessoa não está olhando para trás, mas está olhando unicamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, tem esses versículos que defendem que a igreja não passará pela grande tribulação. O Senhor não nos destinou para a ira, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu livrarei da hora da tentação. Então, são versículos-chave para defender, né, que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Então, a gente vê que essa primeira fase, Jesus virá até as nuvens, né? As pessoas vão tomar conhecimento do desaparecimento de grande número de pessoas. Inclusive, eu li uma reportagem alguns tempos atrás, né? Algumas empresas norte-americanas, empresas de aviação, estavam assim, um tanto preocupadas, né? Exatamente com o arrebatamento, né? Porque o piloto, por exemplo, um piloto cristão, aquela nave vai ficar desgovernada, então tem que ter uma outra pessoa, talvez que não seja cristão, para estar governando aquela nave, né?
Então, na grande tribulação, haverá muita surpresa, né? Muitas pessoas irão subir ao encontro do Senhor e outras ficarão aqui nessa terra para passar pela grande tribulação. Então, essa é a primeira fase da volta de Jesus. Jesus não virá até a terra, ele virá somente até as nuvens, irá arrebatar a sua igreja. Inclusive, muitos acontecimentos se darão durante esse período. Não? Muitos defendem que a igreja vai ser levada para o tribunal de Cristo, não um tribunal de julgamento assim de coisa, mas sim para saber se a pessoa vai ser salva ou não, porque nesse tribunal somente os salvos, é um tribunal para galardão, que existe a salvação e existe o galardão, a recompensa. A salvação é pela graça por meio da fé. Já os galardões, né, e as recompensas são pelo trabalho que nós estamos prestando para o Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: sede firme, constante, sempre abundante da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão na obra do Senhor. Né? Então, nós seremos galardoados pelo serviço que estamos prestando para o Senhor. Então, no arrebatamento da igreja, a igreja vai subir ao encontro do Senhor. Agora, na segunda etapa da volta de Jesus, aí sim, Jesus virá até a terra. Quais são as bases bíblicas para isso? Atos capítulo 1, versículo 11 e 12, quando Jesus retornou para o céu, ele reuniu os discípulos ali no Monte das Oliveiras, e Jesus não foi arrebatado. É importante frisar, enquanto o arrebatamento é tirar com força, Jesus não foi arrebatado, Jesus foi subindo lentamente, né, através do seu poder, foi subindo lentamente até que uma nuvem o ocultou da vista dos discípulos. Eles ficaram com os olhos fitos para o céu, então 2 anjos viraram para ele: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele voltará da mesma forma que o viste ir. Então, sinalizando que Jesus vai voltar à terra do mesmo monte em que ele subiu para o céu. Né? Então, será no Monte das Oliveiras, o profeta Zacarias. Né? Zacarias, por exemplo, ele fala de Zacarias capítulo 14, que quando Jesus tocar com seus pés no Monte das Oliveiras, esse monte vai se fender ao meio. Metade vai se estender para o sul, o leste, né, e metade para outra banda. Aí vai haver a chamada Batalha do Armagedão. Satanás vai ser preso, né? O anticristo, por exemplo, será lançado no lago de fogo, Satanás vai ser preso, e Jesus vai restabelecer o seu reino milenar aqui na Terra. Então, já na segunda etapa da volta de Jesus, Jesus virá até a Terra, diferente do arrebatamento da igreja. O arrebatamento, as pessoas vão tomar conhecimento do desaparecimento, porém não vão ver Jesus. Somente os salvos irão ver, aqueles que serão arrebatados e os mortos em Cristo que vão ser ressuscitados. E a Bíblia diz que já na segunda etapa, todo olho verá, né? Todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Então, todas as pessoas vão presenciar o retorno de Jesus à terra. Então, na segunda etapa, ele descerá com seus pés, tocar com seus pés no Mar das Oliveiras, e ele vai se fender, metade para o ocidente, metade para o oriente, e vai haver a Batalha do Armagedão. Vai haver uma conversão de massa dos judeus, né? A Bíblia diz: serão derramados espíritos de graça e de súplica sobre os judeus, eles irão clamar pelo Messias, né? A Bíblia diz, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eles serão salvos. Ali Jesus vai, depois disso, vai ser julgamento das nações, vai se implantar o reino milenar, que será uma preparação para toda a eternidade. Então, essa é a segunda etapa da volta de Jesus. O que distingue a primeira etapa da segunda etapa é que, né, na primeira etapa ele virá até as nuvens, na segunda etapa ele descerá à terra. Na primeira etapa, as pessoas vão tomar conhecimento, não verão. Na segunda etapa, todo olho verá. Então, há essa diferença. Né? Na primeira ele virá até as nuvens, depois ele descerá
até a terra. Então, essas são as duas etapas da volta de Jesus. Nós sabemos que Jesus prometeu voltar e ele voltará. Ele voltará e nós estamos aguardando. Nós, por exemplo, servos de Deus, nós não estamos aguardando a segunda etapa da volta de Jesus, estamos aguardando a primeira etapa, que é o arrebatamento da igreja. Né? Primeiro, Jesus virá para os seus santos, depois ele virá com os seus santos, né? Para implantar o reino milenar. Né? Nós já com corpos glorificados, né? Estaremos assim para sempre com o Senhor. Né? É a salvação que a gente já falou em algumas oportunidades. Existe uma salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. Quer dizer, a redenção do corpo, quando o corpo da pessoa será transformado, né? No arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor. Né? O saudoso Agostinho até disse que será o encontro do Cristo terrestre com o Cristo celeste. Então, é importante a gente estar com isso em mente da volta de Jesus, esperando a volta de Jesus e sabendo que ela se dará em duas etapas. Primeiro, o arrebatamento e depois ele descerá até a terra para implantar o reino milenar. Então, muitos defendem, quando a Bíblia fala, né, que Deus nos liberta da ira vindoura, muitos defendem aí, né, que essa ira trata-se da perdição, né, que as pessoas vão ser salvas, não vão experimentar a perdição. Mas o que a Bíblia diz sobre a ira vindoura é diferente. Essa ira ela é derramada com maior profusão exatamente durante a grande tribulação. Inclusive, o capítulo 12 lá de Apocalipse diz assim: ai dos que habitam na face da terra, que o diabo desce até vós. Então, ele descerá com grande ira, né? E a ira de Deus vai ser derramada de várias maneiras. A gente vê lá no livro de Apocalipse, né? Essa ira de Deus, né? Um determinado período, lá no capítulo 9, por exemplo, vai ter uma pequena demonstração do inferno. A morte vai ser tirada. Durante 5 meses, as pessoas procurarão a morte e não a encontrarão. Não? Então, durante a grande tribulação, vai ser derramado todas essas taças da ira de Deus. Né? Então, Deus está irado, né, com as pessoas, né? E vai derramar a sua ira. Quer dizer, por causa da rejeição, as pessoas rejeitaram a Deus, rejeitaram a salvação, rejeitaram Jesus, mas nós que o aceitamos, nós seremos libertos da ira vindoura. Então, a gente vê pelos princípios bíblicos, conforme já mencionei. É bom a gente estar agora terminando, encerrando a palavra e já concluindo com isso aí. Né? Deus, ele sempre, quer dizer, há uma diferença. O profeta Zacarias diz assim, o profeta Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quer dizer, no período do dilúvio, Deus livrou Noé com a sua família, depois então ele enviou o dilúvio. Depois também, né, naquelas cidades que foram destruídas a fogo, Deus livrou, né, Ló com a sua família, perdendo apenas sua esposa, porque olhou para trás. Então, Deus ele sempre tira os fiéis antes do mal. Né? Então, antes da grande tribulação, não há por que a igreja passar por tribulação. Nós experimentamos uma tribulação aqui na vida. Às vezes as pessoas confundem, né, o grau de tribulação. Né? Está passando por muita tribulação, que até Paulo disse que a tribulação produz paciência. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então, essa tribulação é muito diferente dessa tribulação durante a grande tribulação. Por isso, ela já tem o nome de a grande tribulação. É uma tribulação diferente. Nós experimentamos uma tribulação agora, mas é uma coisa leve em relação a essa grande tribulação. Então, a volta de Jesus ela é certa, se dará em 2 etapas. Vamos fazer tudo para a gente subir no arrebatamento da igreja, né? No arrebatamento da igreja. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós subiremos ao seu encontro. Então, Deus, com certeza, ele vai nos livrar da ira vindoura, essa ira dele que será derramada sobre a terra, por causa da rejeição. Quer dizer, o mundo
vai de mal para pior. O mundo só não está pior ainda por causa da igreja, né? A igreja, ela não deixa que o mundo entre num estado de putrefação total, né? E a Bíblia também, né, fala, tem um versículo lá, diz que, que a manifestação do anticristo, ela não vai se manifestar até que seja tirado. Muitos defendem que será o Espírito Santo que vai sair da terra, assim, porque nós, por exemplo, nós somos templo do Espírito Santo. Jesus falou que era necessário que ele fosse, se ele não fosse, não viria o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio, habita com a igreja, e a igreja vai ser arrebatada. Obviamente, o Espírito Santo subirá junto com a igreja. Claro que ele terá as suas ações, né? Que o Espírito Santo ele é aqueles atributos, né? Que são atributos da divindade, né? Que é todo poder, todo saber, né? E está presente em todos os lugares. O Espírito Santo pode estar presente na Terra, mas de uma outra forma, né? Agora, o Espírito Santo subirá com a igreja e aí vai ter um campo assim mais apropriado para a operação do erro, conforme Paulo diz. A pessoa não crê na verdade, ele crê na mentira, né? Então, a pessoa, né? E vai acontecer muitas coisas, vai surgir uma super igreja também, que vai estar servindo a Satanás. Tudo isso acontecerá durante a grande tribulação. Aí depois acontecerá a segunda etapa da volta de Jesus. Vamos aguardar Jesus na primeira etapa, né? Para sermos arrebatados e não ficarmos aqui para passar pela grande tribulação, salvando somente por muitas coisas, quer dizer, não recebendo o sinal da besta, isso aí são outros assuntos aí, né? Então vamos aguardar Jesus, quer dizer, não vamos estar englobando muitas pessoas que Jesus não vai voltar, né? Nós sabemos que Jesus voltará a qualquer momento, principalmente o arrebatamento da igreja. Quer dizer, não há mais coisa que esperar sinais. Né? Os sinais já são mais do que evidentes. Né? Nós temos que esperar somente a volta de Jesus e subir na primeira etapa, sabendo que a volta de Jesus se dará em duas etapas. Primeiro o arrebatamento da igreja, depois ele virá até a terra. E aí eu concluo, então, né, com esse alerta para todos os cristãos. Né? Vamos estar preparados, né? Estamos assim de prontidão espiritual para não sermos assim apanhados de surpresa. Estamos preparados para o arrebatamento da igreja. Mas assim, a gente termina essa palavra aqui, né? Desejo a todos a felicidade, né? Todos os irmãos. Os irmãos assistindo esse vídeo também, procuram também, né, recomendar esse vídeo para outras pessoas, quer dizer, é de fundamental importância. A gente está sempre falando e lembrando os irmãos da volta de Jesus, principalmente o arrebatamento da igreja. Amém? Amém.